menino, e a gente sabe que é o menor de idade, por causa que isso foi tratado pela delegacia especializada, tava no ônibus, e aí uma mulher encostou o corpo nele. E como explicar o que tá acontecendo aqui? Em vez dela pedir desculpa, se afastar ou dizer que isso não foi uma intenção, ela começou a ironizar o constrangimento dele. E eu digo assim, falar que não foi intenção. Eu tô jogando várias opções, porque assim, a gente não consegue saber o que tá na cabeça da pessoa, a gente não consegue ler o pensamento da pessoa, mas a gente consegue analisar os detalhes. Tipo, não, porque não foi uma intenção. Porque às vezes a gente acaba fazendo coisas que a gente não quer, por exemplo, no ônibus, acaba trombando um no outro. E só que o problema é a forma com que ela reagiu a essa situação. Tipo, ela chegou a abusar dele de uma forma que não tem como negar que não quis, porque... Não, de onde, ué? Transporte público. Tá se achando tanto? É transporte público. Ué, vai ficar encostando essa porra em mim? Não, deixa eu encostar, deixa eu encostar. Sai daqui, desgraça! Viu? Nossa, eu vou dar uns tapão nessa cara dessa véia. Pra você não te dou na sua cara. Tô gravando, tá? Tô gravando. Idiota. Idiota, sai daqui, sai daqui. Não me enche o saco, não. Você tem alergia, mulher? É mesmo, se eu tivesse, passa daqui, caralho. Não passo. Se você ver só, você tá de novo no seu colo. Se você ver senta aqui pra você ver. Vai me bater? Vai me bater? Não vou te bater não, porque não sou esse homem não. Sai fora daqui, aqui no seu lugar então não. Não, se você tem que vazar daqui. Se você não encosta em você, não tô aqui no seu lugar não. Não, encostar, tem que todo mundo encosta, mas não encostar essa xereca podre em mim. Xereca podre? Xereca podre. Olha que desgraça. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você me respeita. Ô filha da puta, dá licença. Você me respeita. É duro ela pedir respeito quando ele foi se defender dos abusos e da agressão. Então é difícil você dizer que não foi intencional, só que mesmo assim, como a gente não sabe o que se passa na cabeça, a gente só vai analisar os detalhes disso aqui. Existem pessoas que não sabem lidar com rejeição. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma senhora que tá numa situação onde um jovem demonstra até nojo pelo corpo dela. E aí essas pessoas, elas têm um ego muito grande, elas colocam o próprio ego acima do bem-estar, do espaço, até da segurança das outras pessoas. Isso é complicado. E eu tô falando assim, existem pessoas, tanto homens quanto mulheres, que fazem esse tipo de coisa. Ela tenta até argumentar, sabe? Falar que não, a gente tá no ônibus e as pessoas se tocam no ônibus, então você não, sabe? Se você não quer ser tocado, então não anda de ônibus. E isso poderia até ser manipulação, se isso for intencional, mas é como se assim, você não tem direito de sentir constrangimento só porque você não tem direito de sentir nada de negativo nesse espaço aqui. Tentando fazer ele se sentir culpado pelos sentimentos dele. Não importa o lugar, até na prisão, não tem como você desligar os sentimentos de uma pessoa em relação a você. Então não tem como você desqualificar a forma que alguém tá se sentindo. O que me faz acreditar que isso é uma questão de ego é o vídeo que ela postou depois. É um ângulo assim estranho, mostrando o corpo todo, falando que é uma mulher empoderada, que não precisa de homem, meio que uma mensagem assim: eu não preciso pedir pra ser desejada, eu sou uma pessoa gostosa, olha pra mim, eu não preciso disso. E se mostra, esse vídeo é muito bizarro, é até tóxico você ver uma pessoa reagindo assim depois de ter feito o que ela fez. Consequência do destino, peguei o ônibus errado, um ônibus que não é do bairro que eu moro, mas infelizmente aconteceu. Fiz que eu assediei, uma mulher empoderada que nem precisa de homem, quanto mais de um moleque. Beleza? Quem sabe agora eu vou ficar famosa sem mostrar a bunda, né? Só quero dizer que ele apanhou com força. Tomou uma coça que a mãe dele nunca deu. É isso aí, nunca submeti numa mulher empoderada, ainda mais cansada que tá indo pro trabalho. Fiquei famosa. E aí, galera, nunca submeti numa mulher empoderada. Quer dizer então que eu acendi o menino de menor no ônibus. Isso aí. Não acendi não, mas eu posso falar que ele apanhou. Ela ignora completamente que tem um ser humano ali que foi vítima de, no mínimo, constrangimento sexual. E só fica nessa de: eu sou desejável, eu não sou o problema é ele, sabe? Ele que não lidou bem com a situação, eu tô certa, sabe? Olha pra mim, tá tudo bem comigo, ele é o problema.
porque ele me rejeitou. É que assim, a gente já vê vários casos na mídia de homens fazendo isso, e no mínimo é um comportamento narcisista de pessoas que ficam procurando outras pessoas pra se afirmarem, sabe? Tipo, usam as outras pessoas como objeto pra, no caso, se sentir desejada e tal. E isso machuca as pessoas, obviamente. Eu falo um monte de coisa óbvia aqui, só que como explicar isso? A sociedade já aprendeu a repreender quando o homem faz isso. As pessoas, elas surtam. Deveriam surtar mais quando o homem faz isso. E também quando a mulher faz isso. Porque independente... Cara, é uma coisa muito óbvia. Só que é como se a sociedade, pelo menos, sabe? No mínimo, tratasse com mais leveza quando é um homem do outro lado por vários motivos. E... sabe... A gente não deveria aceitar as outras pessoas usarem os outros como objeto pra poder... Homem tem essa fama de sempre serem sexualmente dispostos, sabe? De nunca rejeitarem uma oportunidade. E aí, quando a mulher ela se depara com uma situação onde o homem não quer, isso acaba ferindo o ego, sabe? Elas começam a pensar, não, mas por que eu não, sabe? Se fosse qualquer uma seria, mas por que eu não? Só que, como eu disse, ninguém deve ser usado como objeto para poder satisfazer o ego de alguém, porque pessoas são seres humanos. É óbvio isso. E como a gente está tratando sobre uma agressão sexual, cara, independente do nível, só encostou, nossa, só encostou, ainda é uma agressão, ainda machuca pessoas, porque vamos ver a situação, tá? A gente tem um jovem aí, né, no mínimo adolescente, que está em formação, que está crescendo, que passou uma situação extremamente complicada. Como isso vai afetar esse indivíduo, sabe? Assim, ele passa por uma situação... No começo, uma situação constrangedora. Alguém está encostando a parte íntima em mim. Aí ele vai lá e vocaliza isso. Isso está me constrangendo. E a pessoa, em vez de respeitar o espaço, avança, as pessoas observam e não fazem nada, só vão fazer alguma coisa quando isso vira algo físico. E aí, tipo, ou seja, ele é humilhado, né? Aí todo mundo só reage, tá todo mundo testemunhando a situação, mas todo mundo só reage quando isso vira algo físico, sabe? Meio que pra defender o outro lado. E aí, o que ele faz? Ele joga na internet. E eu super entendo isso. Por causa que você é vítima de uma coisa, você sabe, você sente que tem algo de muito errado nessa situação. É lógico que você vai tentar procurar alguém pra poder dizer pra você que você não é doido, sabe? Que as coisas que estão se passando na sua cabeça, no seu corpo, todo esse desconforto, não é algo que você inventou da sua cabeça, que isso tá acontecendo. Então, é por isso que muitas pessoas vão procurar, porque, ele filmou e tal. Por que ele filmou? Por causa que você produzir provas é uma forma de defesa. Porque senão é só sua palavra contra o outro lado. Aí você tem literalmente uma prova. E aí você joga isso na internet pra procurar apoio. E tem gente que acha engraçado. Não, isso não é engraçado. Isso não é uma senhora com síndrome de diva, com personalidade forte. É uma agressora. É uma agressora de um menor de idade. Tipo, a gente precisa aprender a dar apoio pras vítimas, independente do sexo delas. Por causa que a gente lidar com seriedade até quando é um homem, também leva a seriedade quando é pra mulher, sabe? Porque, pra deixar bem claro que não existe exceção. Que um crime sexual é um crime sexual, sabe? Uma agressão. Não vou usar a palavra crime, tá? Porque, bom, a lei é toda, né? Às vezes algumas coisas ruins não são criminalizadas, tá? Um ataque sexual é um ataque sexual e pronto. Não tem isso de depende dos lados. Se uma pessoa diz não, e aí alguém vai lá e viola o espaço, viola o corpo, sabe? Viola essa pessoa, já é errado, não tem uma... sabe? Não tem um depende. Não tem uma questão, não, porque é um homem, então o homem tem mais facilidade de se defender, e é uma senhora do outro lado, então não tem isso. Na verdade é até pior, porque você pensar que existe uma coisa social que condena esse rapaz de se defender, porque homens são sim biologicamente mais fortes do que mulheres, e é lógico, um soco, mesmo de um moleque, é mais forte, porque tem até estudos, né, gente, que homens conseguem ser mais fortes do que mulheres biologicamente, só que independente disso, existe um ser humano ali, sabe? Homens também são pessoas.
homens também têm sentimentos, sabe? E esse tipo de coisa também pode afetar o indivíduo e machucar ele, traumatizar, tá? De novo, é um jovem em formação que vai levar um trauma pra vida toda, sabe? A humilhação, de novo, a humilhação. É muito estranho falar sobre isso, né? É muito estranho pensar que tem pessoas que riem, que tem pessoas que fazem meme disso, que tem pessoas que ficam, olha só, a senhora que não aceita levar desaforo pra casa, mesmo que ela tenha feito todo o problema e tal. E é muito estranho, né, que o menino que fez a prova pra poder se defender pode ser um menino que alguém vai apontar na cara e falar, olha o frouxo ali, que não deu um pega na senhora, que, sei lá, rejeitou uma mulher e começar a questionar a sexualidade e tal, a firmeza do homem. É muito bizarro a gente ver isso como realidade. É tipo, parece surreal, entende? Eu dizendo assim, comportamento narcisista no mínimo, porque existem pessoas que têm outros transtornos, sabe? Elas são sádicas, elas sentem prazer em abusar, em fazer alguém sofrer, em fazer alguém ser humilhado. E aí a gente vai pra outras coisas, sabe? Pessoas perigosas socialmente. É lógico que você não tem como ler pensamento, não dá pra saber exatamente aonde a cabeça dessa mulher tá, se é só uma mulher com um ego enorme que tava usando esse menino como objeto e na hora que viu que não podia, tentou, sei lá, acabar com o menino naquele momento, sabe, humilhar o menino, já que não posso te usar, você não serve pra nada. Mas a gente vê uma pontinha do iceberg em alguém por aí, a gente tem que ficar meio de olho assim, sabe? Se eu vejo uma mulher com esse tipo de comportamento, eu vou ficar pensando, porra, cara, não deixa essa mulher solta por aí, porque não sei o que ela pode fazer, sabe? A gente devia ter esse tipo de mentalidade, de ver uma pessoa com esse tipo de comportamento e ficar tipo, porra, a gente precisa defender a nossa sociedade, tipo, pessoal, eu não tô exagerando. Porque eu vi pessoas comentando esse tipo de coisa e tem gente que fala, nossa, tá exagerando, eu sou uma senhora, não é só uma senhora, sabe? É a pontinha do iceberg que a gente não sabe se é só até aqui ou se é uma coisa profunda. Não é exagero, gente. Não é exagero você ter medo desse tipo de pessoa. De você não se sentir confortável desse tipo de pessoa. Não sei como é que tá a cabeça desse menino. Espero que ele, sabe, esteja lidando melhor com a situação. Entenda que ele é uma vítima da situação. Que não tem nada de engraçado nisso. Que independente das palavras que ele usou, do comportamento que ele usou ali pra se defender, é justificável porque ele estava sendo vítima de uma agressão. Então,